O Bené Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. É um prazer mais uma vez estar aqui na Comissão de Segurança Pública para discutir algo tão importante. O movimento Viva Brasil tem uma posição inequívoca sobre esse projeto. Nós somos plenamente favoráveis que todo fiscal de trânsito tenha direito a porte de armas. Obrigado. Obrigado. Nós não podemos ficar presos a discursos feitos atrás de uma mesa, dentro da segurança de um escritório, ou então atrás de páginas e mais páginas de livros, criando uma ideia utópica que um dia será possível um mundo sem violência, sem agressão e sem armas. O Estatuto do Desarmamento, ele já se provou plenamente fracassado em 7 anos de existência. Isso fica muito claro quando, primeiro, a gente vê a quantidade de emendas, rasuras, projetos de leis, modificações que ele sofreu nesses últimos anos. E uma lei que, na época apresentada como tão boa, se tão boa fosse, não necessitaria de tantas modificações. Quando se deu porte de arma para os guardas municipais, disseram que ia aumentar a circulação de armas, ia aumentar o número de conflitos, ia aumentar o número de balas perdidas, ia aumentar o número de confrontos. Nada disso aconteceu. Quando deram para os fiscais do trabalho que ia aumentar o número de mortes, que ia aumentar o desvio de armas, que ia aumentar o uso ilegal ou indevido dessa arma, e não se tem notícia de um só caso desse tipo. E assim foram com todas as outras categorias que foram elencadas, que foram sendo colocadas nesse direito que hoje no Brasil é quase o direito divino de se defender. Porque assim, eu, como um cidadão comum, não tenho direito ao porte de armas. Muitos daqueles, os agentes, por exemplo, os agentes de segurança privada, ele está armado para proteger o grande empresário. Só que quando ele sai de lá, ele não tem direito a portar arma para proteger a própria família. Então é uma grande distorção da coisa. Pela lógica torta, infelizmente apresentada muitas vezes, até os policiais deveriam ser desarmados. Por quê? Para não haver enfrentamento, uma vez que o bandido está com fuzil, está com metralhadora, está com pistola de qualquer calibre, não tem nenhuma restrição legal. A verdade é essa, ele atravessa a fronteira, compra uma arma de fogo e entra no Brasil. Há pouco tempo atrás nós vimos uma reportagem da Folha de São Paulo, onde o repórter, se passando por um cidadão, comprou via delivery um 38 na fronteira. Ele ligou e eles vieram entregar de moto dentro do Brasil. E isso, infelizmente, está sendo muito pouco combatido. Ou seja, o bandido ele vai continuar se armando e ele vai continuar se armando com o que tem de melhor. Enquanto isso, a lei funciona para quem? Para mim e para os senhores, que ficam indefesos contra uma bandidagem cada vez mais violenta. Então, para se evitar esse tipo de confronto, até entre policiais e bandidos, só há uma forma. Vamos declarar a rendição do Brasil e de todos os cidadãos aos criminosos. Vamos declarar a lei da porta aberta. Que aí você é obrigado a deixar o bandido entrar na sua casa, não tem confronto, ninguém morre, não sai tiroteio e vivemos no país das maravilhas. Mas essa não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que nós temos um Estatuto do Desarmamento, que, como indica o nome, só funciona para o cidadão honesto, e continuamos tendo 50 mil assassinatos todos os anos. Nos últimos 10 anos, 90% da venda de armas legais do Brasil desapareceram, acabaram. Hoje se vende 10% que se vendia há 10 anos atrás. E 50 mil homicídios no Brasil. O Estado de São Paulo chegou a ter, na década de 90, 100 mil portes de arma. Hoje são 47. E 50 mil homicídios por ano no Brasil. Houve, em Curitiba, um levantamento muito bom feito, Seria, inclusive, muito interessante que a Polícia Federal fizesse algo desse tipo.
eles pesquisaram durante um ano 40 mil portes de armas expedidos naquela cidade, só em Curitiba, isso da década de 90. Quem fez foi a delegacia da Polícia Civil que cuidava na época da emissão dos portes. Em um ano, de 40 mil, apenas 3 tiveram algum tipo de problema. Sendo que desses 3, só um realmente foi um crime passional. Os outros 2, um estava numa boate, bebendo e armado, e o outro estava num jogo de futebol armado também, e teve o seu porte cancelado. Ou seja, a maioria absoluta não teve qualquer problema. Isso nós estamos falando de cidadão comum. Imaginem então os senhores como representantes do Estado. Alguém que tem, pelo menos em tese, deveria ter a confiança do próprio Estado. Não entra na minha cabeça um governo, um Estado que não confia nos seus próprios agentes. Que diz para vocês, não, vocês não têm o direito de se defender. Não, vocês vão causar problemas. Não, vocês vão dar tiros na rua. Ora, isso pode acontecer com um policial militar, isso pode acontecer com um policial federal, isso pode acontecer com um promotor de justiça, isso pode acontecer com um juiz. E o que impede que isso aconteça? A lei. O que nós precisamos no Brasil é a aplicação imediata da lei. É o fim da impunidade. O que adianta você multar se depois, hoje amanhã ele atropela, mata 5 e não acontece nada? O que adianta você impedir o cidadão de ter uma arma de fogo se o bandido vai lá, mata 5, pega no máximo, quando pega 30 anos de cadeia? Lembrando que no Brasil, de cada 100 homicídios, apenas 8 são esclarecidos. Desses 8, apenas 3 acabam com a prisão do assassino. E aí a culpa é nossa? A culpa é da sociedade civil? A culpa é de vocês, agentes de trânsito? A culpa é do policial? Não, a culpa é do bandido e do próprio Estado que não proporciona. Se o Estado proporcionasse segurança pública decente nesse país, vocês não precisariam estar aqui requisitando o porte de arma, porque vocês estariam defendidos, como cidadão também. Você poderia ter uma arma para subsistência, para o esporte, para o colecionismo, mas você não se preocuparia em ter uma arma para sua defesa. Mas isso é utopia no Brasil. Mais uma vez, coloco o movimento Viva Brasil à disposição de todos vocês para, nessa luta, aprovar esse projeto e garantir um pouquinho mais, para pelo menos mais uma parcela da população, mais uma chance contra a criminalidade violenta do Brasil. Muito obrigado.